O ar gelado da noite penetrava na pele como milhares de minúsculas agulhas invisíveis. O vento, carregando tormentos invisíveis, soprava pelas ruas vazias da cidade, onde cada respiração parecia sugar o calor dos corpos. A neve, leve mas persistente, caía lentamente, criando um manto branco imaculado nas calçadas. As ruas desertas estavam banhadas por uma luz pálida, mal iluminada pelos postes de luz, cuja luz tremeluzia como um brilho hesitante fez-se a dureza do inverno. O silêncio da noite foi quase irreal, interrompido apenas pelo som abafado dos passos de Malik, um homem negro na casa dos 30. Ele caminhava com passos pesados, mas medidos, com os pensamentos presos às múltiplas preocupações de um empreendedor em ascensão. A jornada de trabalho acabava de terminar, longa e cheia de desafios, mas apesar do cansaço acumulado, sentia uma espécie de satisfação. O sucesso que construiu ao longo dos anos, não sem sacrifício, tornou-se uma realidade tangível. Malik, discreto e reservado, estava habituado a ver os frutos do seu trabalho florescerem lenta mas seguramente, como um jardim que cultivava a sombra de olhares indiscretos. Naquela noite, porém, ele era apenas mais um homem, solitário na vasta cidade, sua figura quase desaparecendo na névoa da noite. Vestia um casaco escuro, cortado em lã grossa, e o lenço preto, que enrolara várias vezes no pescoço, acrescentavam-lhe uma aparência elegante mas sóbria. Ao atravessar um beco estreito, iluminado por postes de luz fraca e cuja luz tremeluzia, a princípio ouviu apenas o som distante de sirenes. Então, as luzes piscantes, vermelhas e azuis, apareceram na noite como cacos de vidro quebrado, iluminando o beco com uma luz violenta e distorcida. Um arrepio percorreu a espinha de Malik, embora ele ainda não entendesse o que estava acontecendo. O carro da polícia parou ruidosamente, os pneus cantando no asfalto frio. De dentro, surgiram 2 policiais, seus casacos compridos batendo no ar gelado, suas figuras enormes impondo-se no espaço silencioso do beco. O primeiro policial, um louro imponente, levantou abruptamente o braço, interrompendo a tranquilidade da noite. Um sorriso se formou em seu rosto, como se ele tivesse acabado de identificar um culpado sem precisar de provas. Ele avançou em direção a Malik, seus passos ecoando ameaçadoramente. Ei, você! Parar! Ele gritou, sua voz quebrando o ar como uma explosão. Surpreso, Malik parou instantaneamente, um leve aperto no peito, mas nenhum sinal de medo. Um momento de confusão passou por sua mente, mas ele rapidamente recuperou a compostura. Isso fazia parte do jogo, não era? As humilhações diárias, a indiferença sistêmica para com ele já estava acostumado. Ele lentamente virou a cabeça, seus olhos pousando nos policiais que agora o encaravam, com curiosidade tingida de desprezo. Eram 2, mas naquela noite Malik sabia que a cena não se reduziria a uma simples verificação de rotina. Boa noite, agentes, respondeu ele com voz calma, uma pergunta sincera em seu tom, como se ainda estivesse se perguntando por que isso estava acontecendo com ele. Ele se sentiu como se estivesse preso em uma repetição, um espetáculo sem fim de injustiça. Mesmo assim ele fez a pergunta: há algum problema? O policial loiro parou a uma distância confortável de Malik, com um sorriso ainda maior nos lábios. Ele não precisou responder com palavras, só seu olhar foi suficiente para transmitir sua mensagem. Você não tem nada a dizer, você é apenas um suspeito. Seus papéis, agora, ele disse bruscamente e com autoridade, seus olhos examinando Malik como se esperasse que o homem à sua frente se ajoelhasse. Malik não teve um segundo de hesitação. Ele sabia o que estava por vir. Ele sabia que não poderia discutir, não naquela noite. Ele estendeu a carteira, seu rosto permanecia impassível, mas sua mente já repassava as reviravoltas do raciocínio que aprenderá ao longo dos anos. Um homem negro na rua, a esta hora, deve ceder à vontade da autoridade ou arriscar-se a uma escalada violenta. Ele olhou para o segundo policial, mais jovem, com evidente nervosismo no rosto, mas seus olhos eram penetrantes e um pouco preocupados. Malik sentiu que este policial não se sentia confortável, que talvez nem entendesse porque fazia parte daquela cena. Esse policial era apenas uma engrenagem da máquina, um carrasco, talvez um pouco mais relutante, mas certamente influenciado pela hierarquia que o cercava. Por que você está me controlando? Malik perguntou com voz calma, seu olhar examinando os dos 2 policiais, como se procurasse uma resposta que fosse além dos protocolos habituais. O jovem policial franziu a testa, visivelmente perturbado com a pergunta,
como se não estivesse acostumado com pessoas questionando a autoridade. Mas o outro, aquele que parecia ter protagonizado aquela cena absurda, não respondeu de imediato. Ele observou Malik por um momento, como se estivesse analisando cada palavra e gesto do homem à sua frente, procurando algo para reclamar, uma falha para explorar. Somos nós que fazemos as perguntas. Você corresponde à descrição de um suspeito? Ele finalmente respondeu, num tom distante, quase blasé. Malik sabia que esta desculpa era tão antiga como a própria discriminação. Corresponder à descrição era uma frase vazia, um pretexto usado repetidamente para justificar controlos arbitrários, humilhação sistemática e intimidação de pessoas negras nas ruas. Era a linha de defesa habitual, a armadura daqueles que não tinham nada a oferecer além dos preconceitos enraizados nas suas mentes. Malik, tendo sido confrontado com este tipo de situação, tinha vivido isso muitas vezes para acreditar por um único segundo. Mas naquela noite, algo diferente pairou no ar, como um mal-estar, uma estranha sensação de que a injustiça em curso não era apenas um incidente isolado, mas um sintoma de um sistema muito maior e desumanizador. Eu moro a alguns quarteirões daqui, só vou para casa depois do trabalho, Malik explicou calmamente, sua voz quase solene, embora uma pitada de frustração aparecesse em suas palavras. Ele não ficou surpreso com a resposta que esperava, nem com o óbvio desprezo que lhe reservavam. Tratava-se de repetir a história, como numa peça que aprenderá de cor. A polícia, no entanto, não estava preparada para lhe dar esta oportunidade de escapar facilmente. Eles pareciam sentir um prazer sádico em prolongar esse controle. O mais velho, aquele cuja presença imponente e arrogante dominava a cena, não se limitou a questioná-lo. Ele agia como se cada palavra que Malik pronunciasse fosse uma tentativa de desafio, como se a mera existência do homem fosse uma afronta à sua autoridade. Revistam-no, ordenou friamente, sem olhar para Malik, como se estivesse falando de um objeto inanimado e não de um ser humano. O jovem policial, mais nervoso, mas também mais impulsivo, obedeceu imediatamente. Num instante, ele arrancou a bolsa de Malik dos ombros com uma brutalidade que fez com que este saltasse. O som agudo do zíper sendo rasgado ecoou pelo ar frio, seguido pelo barulho metálico da bolsa sendo derrubada no chão. O conteúdo da sacola se espalhou pela neve, criando uma imagem grotesca do que até então tinha sido um mundo ordenado de trabalho e responsabilidades. O laptop de Malik, seus documentos cuidadosamente organizados, um livro que ele havia começado a ler durante o trajeto, todos esses itens pessoais agora se tornaram troféus sujos, espalhados no chão frio e úmido. A polícia examinou seus pertences como se fossem uma pista de um crime iminente, seus olhares ávidos por uma descoberta, uma desculpa, uma justificativa para seu comportamento. Nada ilegal? Disse o jovem policial ironicamente, num tom que procurava mascarar a insegurança sob uma falsa confiança. Ele se inclinou sobre os papéis, deslizando-os rudemente com uma das mãos, jogando-os fora sem se importar com sua ordem ou importância. Malik cerrou os punhos nos bolsos, sua mente acelerada. A situação era humilhante, mas ele sabia que agir por impulso só pioraria as coisas. Era um homem sozinho contra dois policiais, num beco vazio, sob um céu gelado. Qualquer reação violenta ou mesmo autoritária seria uma desculpa perfeita para justificar o uso da força. Ele se forçou a respirar lentamente, a permanecer calmo, mesmo que no fundo dele a raiva estivesse aumentando, fervendo e queimando. Posso pegar minhas coisas? Ele perguntou com uma voz comedida, embora seu coração estivesse batendo forte no peito. O jovem policial olhou para ele por um momento antes de responder, um sorriso torto que denotava mais malícia do que profissionalismo. Não tão rápido, ele zombou, uma risada triste que ecoou pelo beco vazio. Então, num ato de pura crueldade, o policial mais velho aproximou-se abruptamente de Malik. Com um puxão brusco, ele agarrou o lenço que Malik usava no pescoço e puxou-o violentamente, estrangulando-o por um momento. Malik ficou paralisado, com a respiração interrompida pela força do gesto. Sentiu-se balançar sob o efeito da tração brutal, da dor na garganta e da pressão de um corpo que buscava impor seu domínio. Antes que ele pudesse reagir, o outro policial o empurrou com força contra a parede gelada, suas costas batendo com força na superfície dura, seu corpo absorvendo a dor enquanto jogava na violenta realidade da rua. Seja menos inteligente, ok? O homem mais velho zombou, seu rosto envolto em escuridão, mas seus olhos perfurando o ar frio com um brilho de desdém. Malik sentiu uma queimação se espalhando por seu abdômen,
A raiva de uma vida inteira de humilhação surgindo de uma só vez, mas ele a suprimiu, por mais aguda e intensa que fosse. Ele sabia muito bem que revidar só pioraria as coisas. Não havia espaço para violência neste cenário. Se seus punhos fossem levantados, ele seria o único a acabar no centro das atenções. Seria ele o suspeito e não eles. Os minutos passaram lentamente. Cada segundo, uma eternidade de humilhação e dor. Cada gesto da polícia era um lembrete da vulnerabilidade da sua existência nesta cidade, um lembrete do seu estatuto de homem negro num mundo que ainda o via como um intruso. Suas risadas, mal abafadas pelo vento frio, misturavam-se ao barulho dos pneus do carro enquanto ele se afastava. Quando finalmente partiram, deixando para trás o Malik tremendo de frio e raiva, eles se afastaram sem olhar, como se ele fosse um mero suporte, uma sombra que eles haviam varrido. Suas risadas rapidamente morreram no tumulto da noite, mas Malik permaneceu ali, congelado, com os olhos grudados no chão onde seus pertences estavam espalhados. A humilhação era quase palpável, como se penetrasse em seus ossos. Ele se abaixou lentamente para pegar suas coisas, sentindo o frio penetrar em suas mãos, em seus músculos tensos. Suas mãos tremiam, não de frio, mas de raiva que continha. A raiva estava lá, pronta para explodir, mas Malik sabia que aquela noite era apenas o começo de um caminho que ele seguiria, um caminho que ele traçaria com as próprias mãos. Essa humilhação não seria esquecida. Ela se tornaria uma força motriz, um lembrete constante do que ele iria mudar, do que iria provar. Porque ele não era um homem comum. E ele não iria se deixar esmagar. Os meses passaram e Malik sentiu gradualmente o inverno dar lugar a uma primavera tímida, seguida por um verão sufocante. O tempo não apagou a ferida que ele carregava dentro de si, aquela daquela noite gelada em que, através da sua brutalidade gratuita, a polícia quis impor-lhe o seu poder. No entanto, a raiva, embora intensa, não explodiu. Malik escolheu o silêncio e a abstenção. Ele sabia que um sistema construído sobre a injustiça não dava ouvidos a vozes isoladas. Então ele decidiu, em vez de se perder nas reviravoltas de uma reclamação que apenas alimentaria a máquina, responder de uma forma muito mais poderosa, de uma forma que só alguém tão persistente como ele poderia entender. Todas as noites, a imagem dos polícias, o seu olhar altivo, o seu gesto brutal, voltava-lhe, não em forma de raiva, mas em forma de reflexão. Ele sabia que a revolta pura e simples não resolveria nada. Não seria a violência que traria justiça, mas a construção de um futuro onde a injustiça não teria lugar. Uma transformação subtil mas profunda, uma inversão de papéis onde aqueles que abusaram do seu poder compreenderiam que a sua opressão semeou as sementes de uma força que não podiam combater. Ele passou meses desenvolvendo seu projeto, juntando as peças desse sonho que se tornaria realidade. Ele ia às reuniões, conversava com quem poderia ajudá-lo, procurava investidores, parceiros. Mas não revelou a ninguém a verdadeira motivação que o animava. A ideia que carregava dentro de si era mais do que um simples projeto imobiliário, era um acto de reconciliação social, um acto de justiça encarnada. Queria construir algo que não fosse apenas um centro de acolhimento, mas um símbolo de dignidade, um desafio direto à humilhação que sofreu. Ele queria que cada tijolo colocado, cada parede erguida, servisse como um testemunho silencioso do poder da resiliência face à injustiça. Quando chegou o outono, a cidade acordou com a notícia de um colossal canteiro de obras tomando forma no coração do bairro. Um centro de acolhimento para moradores de rua e vítimas de violência policial, um espaço pensado para oferecer mais do que um teto. Programas de reintegração, atendimento médico gratuito, formação, espaços para se reconstruir. Mas isso não foi tudo. Este centro incorporaria uma nova visão da sociedade, uma visão que não apenas reparasse os danos, mas trabalhasse para corrigir os erros subjacentes na raiz. No dia da inauguração, a praça estava lotada. Jornalistas credenciados se acotovelaram para tirar fotos, autoridades eleitas vieram posar para as câmeras e até policiais estiveram presentes, oficialmente para celebrar a iniciativa, embora estivessem longe de imaginar o que os esperava. Entre eles estavam os 2 agentes da polícia, aqueles que humilharam Malik, aqueles que julgaram um homem pela cor da sua pele e que estavam convencidos de que tinham cumprido seu dever. Malik, vestido com um terno elegante e impecável, subiu lentamente ao palco, deixando o murmúrio da multidão se transformar em um curioso silêncio. Aqueles que mal o conheciam se perguntavam quem ele era. Alguns, de repente,
Tiveram a vaga impressão de que ele estava lhes contando alguma coisa. Então, quando seus olhos encontraram os dos dois policiais, um arrepio furtivo percorreu um deles, mas o outro não se encolheu. Eles não o reconheceram imediatamente. Talvez tivessem pensado que aquele dia seria esquecido, como todos os outros antes dele. Mas Malik não tinha esquecido nada. Ele ficou ali, de frente para a multidão, uma presença imponente e silenciosa. Seus olhos percorreram a praça antes de pousarem nos rostos dos policiais. Um silêncio pesado caiu sobre a multidão enquanto ele falava em tom calmo, quase solene. Há alguns meses, aqui mesmo, fui humilhado, começou ele. Fui tratado como um criminoso, embora fosse apenas um cidadão voltando para casa. O olhar frio e impassível que ele lançou aos policiais ecoou pela multidão. Foi como se ele os colocasse diretamente no banco dos réus, sem gritos ou desabafos, apenas pela verdade nua e crua de suas palavras. Ele deixou passar alguns segundos, para que todos pudessem ouvir as implicações de suas palavras, para que a emoção pudesse se desenrolar, lenta mas forte. Então ele continuou. Naquela noite, entendi uma coisa: nem sempre podemos combater a injustiça com violência ou raiva. Mas podemos combatê-lo criando algo maior. O que ele buscava não era vingança, mas transformação, o tipo de transformação que abala aqueles que pensavam estar no controle. Todos os olhos da multidão se voltaram para os policiais. Sua postura outrora arrogante decaiu lentamente. Eles começaram a perceber, um por um, que o que haviam subestimado não era um homem quebrado, mas uma força tranquila, um homem que não precisava bater para ser ouvido. Eles olharam para baixo, incapazes de encontrar seu olhar. A vergonha deles era maior do que qualquer coisa que pudessem imaginar.